Bom dia, estudantes. Sejam bem-vindos a mais uma aula de bioestatística básica. Informo a todos que a aula está sendo gravada. Para dar continuidade ao curso, eu vou compartilhar minha área de trabalho aqui. O que a gente tem? O que a gente tem aqui na semana? Penúltima semana antes do recesso, né? A gente vai ter uma aula na segunda que vem, depois a gente entra em recesso, 2 semanas, e volta em janeiro, dia 6 de janeiro. O que a gente tem na semana que começa hoje, 9 de dezembro, é a lista 4, que é para ser entregue até a semana que vem. O novo capítulo 6. Falta dois capítulos para acabar o curso. A gente vai estudar o 6 e o 8. E aí, o 6 e o 7. É o 6 e o 7. E aí acabou o curso. Faltam 2 capítulos. Bom, então, se a gente clicar aqui, a gente vê o que está sendo proposto de lista. A gente pode dar uma olhada nos exercícios aqui, né? Capítulo 5 é o capítulo de distribuições de probabilidade de caracterização de variável aleatória. Então, a gente tem esse exercício aqui, um teste de aptidão para o exercício. Então, a gente... Acho que a gente até fez esse exercício já. Realmente, a gente já fez esse exercício. Eu vou refazer ele aqui. Eu fiz esse exercício porque ele era um questionário. Ele era um questionário, né? Uma das questões aqui do questionário. Ele era um questionário? Esse aqui está errado, né? Eu vou fazer de novo para fixar o conteúdo. Era esse questionário aqui, né? Esse questionário aqui. Pois é, a gente já fez esse exercício. Era exatamente esse exercício aqui. Então, ele é o primeiro exercício aqui da lista, né? Então, você tinha um teste de aptidão. Essa daqui vai ser a lista 4, o exercício 1. Você tinha um teste de aptidão para uma sequência de operações que era executada rapidamente uma após a outra. Para passar no teste, o candidato deve completá-lo em 80 minutos no máximo. Admita que o tempo para completar seja uma variável aleatória, normalmente distribuída. Então, aqui é o tempo, x, ele segue uma distribuição normal, né? Centrada aqui, ó, no valor 90, a média é 90. E o desvio padrão sigma é 20. Isso quer dizer que esse ponto de inflexão aqui, ó, ele está a 20 unidades da média. Isso aqui é o desvio padrão, ó, esse pontinho aqui que a curva ela muda, né? Esse pontinho aqui é o sigma aqui, ó. Aí, você tinha que completar 80 minutos no máximo. É claro aqui, ó, você tem que pegar 80 minutos, um tempo abaixo da média, porque se você pegar o tempo médio, você vai aprovar 50% das pessoas. E aí você quer aprovar menos que 50%, então você tem que escolher tempos menores. Qual a chance de você ser aprovado? A chance de você ser aprovado é a probabilidade da sua nota ficar abaixo de 80, o seu tempo de execução ficar abaixo de 80, né? Menor que 80. Então, aí, a gente viu que quando a gente tem que resolver esse problema,
a gente converte a variável x numa variável z, né? Então, eu pego o x menos a média, aqui é uma equação, então eu vou e subtraio da média dos dois lados. A média é 90. E divido pelo desvio padrão. Aí eu divido pelo desvio padrão 20 aqui, né? Então, o x menos mi sobre sigma, ele é igual a um z, a variável z. A z menor do que 80 menos 90 vai dar 10, dividido por 20 vai dar menos meio. Então, essa probabilidade que eu estou procurando, ela é equivalente à probabilidade da variável aleatória z aqui, que é a normal padronizada. A normal padronizada ela é centrada no valor zero aqui, ó. Ela ficar menor do que meio. Ok? Então, essa área ali debaixo da curva, que me interessa, é exatamente igual à área debaixo dessa curva aqui. Então, aí eu vou ter que olhar na tabela, né? Eu vou ter que consultar na tabela. Eu deixei disponível para vocês aqui a tabela da distribuição normal gaussiana, que é justamente essa distribuição aqui, ó. Então, o meio, eu vou pegar aqui, ó, menos 0,5, e aí vou pegar a coluna 0 ali, ó, né? O cruzamento aqui da linha menos 0,5, a linha menos 0,5, com a coluna 0 lá em cima. Então, isso aí equivale ao 0,50. Essa área, então, vai ser 30,85 aqui. Então, é justamente essa probabilidade aí que você está procurando, né? Essa área aqui, ó, é 30,85. Aproximadamente 31% das pessoas. Você vai selecionar um terço dos candidatos. Um terço aqui, 31% aproximadamente. Certo? Agora, você sabe o seguinte: os 5% melhores vão receber um certificado especial. Qual o tempo que ele vai ter que gastar? Então, aqui nós vamos mandar de trás para frente. A gente vai partir do Z, né? E a gente vai pegar 5% aqui, ó. A gente vai ter um Z0 aqui, e essa área aqui vai ser 5%. Aí eu vou descobrir quanto que vale o Z0. Então, a probabilidade do Z ser menor do que o Z0, ela é igual a 5%. Aí eu vou ter que achar dentro da tabela, eu vou consultar na tabela da esquerda para a direita e de cima para baixo, até encontrar o 0,0500 aproximadamente. Então, eu vou achar aqui o 0,500, vai ser esse número aqui, ó, 45, aqui, tá vendo? 500, aproximadamente esse aqui, ó. Esse aqui, esse número aqui, ó, né? Então, eu vou achar o 0,505, ele vai ser o cruzamento da linha, olha aqui para você ver, ó, 1,6 menos 1,6 com 4 lá em cima. Então, aqui você tira aqui o Z0, é aproximadamente 1,64. Tá certo? Negativo aqui, ó. Então, olha bem, eu sei que o x ele é igual ao, melhor dizendo, eu sei que o z é igual ao x menos a média sobre sigma. Então, o z0 ele vai ter que ser igual ao x0 menos a média sobre sigma. Daqui, então, eu tiro que o z0 vale 1,64, isso aqui vai ser igual ao x0, que eu não conheço, menos a média, que é 80, e desvio padrão, que é 20. Então, daqui eu tiro que o x0 é igual a... Aí, olha para você ver, eu vou passar o 20 multiplicando e vou passar o 80 somando. Oi? A média não era 80? Na média é 90, né? A média é 90. Você tem razão. A média era 90.
80 era o tempo para ser aprovado. Então, é só fazer essa continha aí, você vai achar aproximadamente 57,1 minutos. Quem terminar abaixo desse tempo aí, terminou entre os 5% melhores. Certo? Exercício 2. Para os dados do exemplo, a gente vai usar a tabela 5.7 do livro. Isso aqui são pressões sistólicas. A pressão sistólica é a pressão mais alta da gente, quando o coração está mais comprimido. É o pico de pressão. São 60 estudantes aí na idade de vocês, né? E eu tenho essas pressões aqui em milímetros de Hg, né? Determinar os valores de referência, 95% usando o método da curva de Gauss. Então, nós vamos falar o seguinte, nós vamos falar que a pressão aqui, ó, em milímetros de Hg, ela vai seguir uma distribuição gaussiana. E ela vai ser centrada aqui na média, e aí eu vou pegar a faixa de referência aqui, ó. A faixa de referência que vai deixar a área debaixo da curva igual a 95%. Então, essa daqui vão ser as faixas de referência, né? Então, eu preciso. E qual que é o sigma aqui, né? Qual que é a média, qual que é o sigma conhecido? Então, eu vou aqui na primeira. Então, eu vou ter que achar vou ter que achar a região de referência aqui, 95%. Então, a primeira coisa que eu preciso de calcular é a média, né? Que vai ser aproximadamente o x barra. O x barra ele é o somatório dos x, né? Ele vai ser igual ao somatório ali, ó, 1,42, aqui, ó. 1,142 mais 142 mais 134 mais etc. Até o 118 ali, ó, dividido por 60 estudantes. Aí eu tenho aqui no Excel esses dados digitados. Aqui, tá vendo? 142, 142, etc. Então, eu vou pegar a soma dos dados. Aí o Excel ele tem a função soma aqui, autossoma. Eu posso escolher aqui, né? Marcar, cliquei, segurei e arrastei. Aí ele me deu a soma ali, ó. A soma vai dar 7.352 dividido por 60. Então, a soma, a média, né? A média, ela vai ser justamente 7.352 dividido por 60. Aí o Excel calcula para mim ali. Então, a pressão média é 122 milímetros de Hg,5. Vocês veem que os números aqui estão digitados com 0 casa depois da vírgula. Quando você calcular a média, você coloca só uma casa depois da vírgula. Esse é o critério que a gente usa. Quando você calcula a média, que essa média aqui, se você for olhando, ela tem aqui um monte de números. Ela vai dar 122, 53, 333. Aí você vai arredondar ali para a primeira casa decimal, porque os números têm só uma casa decimal. Tá certo? Agora a gente precisa de calcular a variância aqui, ou desvio padrão. Então, a desvio padrão vai ser aproximadamente a raiz do S2. O S2, a gente viu lá como é que calcula ele, né? Vai ser a raiz quadrada, vai ser a soma dos quadrados menos o quadrado das somas dividido por n, isso aqui tudo dividido por n menos 1. Então, ó, eu vou achar a soma dos quadrados aqui, ó, né? Aqui eu peguei a soma, agora aqui eu vou pegar a soma dos quadrados. Eu vou ter que levar cada número ao quadrado, né? Aí vamos ver aqui se nas funções estatísticas que eu tenho soma de quadrados. Não, é porque, na verdade, por definição, o desvio, a média, por exemplo, é a média da população. A população seria todos os estudantes, entendeu?
E aqui, como eu não sei se eu tenho todos os estudantes, eu estou colocando que é aproximado. Eu estou tomando uma amostra dos estudantes. Mas, assim, por isso que eu estou falando que é aproximadamente. Tá certo? Porque pode ser que eu não tenha todos os valores possíveis. Deixa eu ver aqui, soma de quadrados, PQR, PQR. Eu acho que eu não tenho soma de quadrados. X, soma dos x ao quadrado. Dizer padrão, dizer tal, distribuição. Eu acho que eu não tenho uma função específica que faz soma de quadrado. Eu acho que eu não tenho. Deixa eu só dar uma conferida aqui. Deixa eu só dar uma conferidinha se eu tenho essa função soma de quadrados. Aí eu tenho a função soma de quadrados, sim. Ela já vai calcular, ela já vai calcular o quadrado para você. Aqui, ó. Tem a função soma, ele é menor PQRS, aqui, ó. Aqui. Eu acho que ela vai estar nas funções matemáticas aqui. Então, é PQ, aqui, ó. Então, você tem a soma, você tem a soma e tem a soma de quadrados. Então, aí automaticamente você já pega todo mundo aqui, ó, e ele já te calcula a soma. Então, ó, o sigma, ele vai ser aproximadamente a soma dos quadrados, que vai dar 910.016, menos. Aí eu vou levar isso aqui ao quadrado, ó. 7.000 ao quadrado, isso aqui, 7.052 ao quadrado. Tá errado isso. Aqui eu peguei soma de quadrados. Ah, sim, tudo bem, é isso mesmo. Aí, ó, aqui vai ser 54.000.000.000, 51.904. Isso aqui dividido por 60, né? Raiz quadrada disso aqui tudo. E isso aqui tudo dividido por 60 menos 1. Tá? Então, aí quando você fizer essa conta aqui, o sigma vai ser aproximadamente 910.016 menos. Aí eu vou dividir isso aqui, ó, por 60. Então, vai dar 900.865,1. Isso aqui tudo dividido por 59. Então, o desvio padrão vai ser o quê? Vai ser igual a raiz de 910.016 menos a soma elevado ao quadrado dividido por 60. Isso aqui tudo dividido por 60. Então, você tem que colocar ali dois parênteses dividido por 59. Então, vai dar 12,5, aproximadamente. Tem a função desvio padrão específica do Excel. Você vier aqui nas funções estatísticas, você vai ter o desvio padrão aqui, ó, desvio padrão amostral. Aí é só você entrar com os dados que ele vai te dar diretamente o desvio padrão, sem estresse nenhum. 12,5. Você vai escolher o desvio padrão amostral. Tá vendo aqui, ó, o desvio padrão amostral. O desvio padrão amostral é aquele que divide por 59 ali. Tá? O outro desvio padrão é o desvio padrão se você tiver a população inteira. Então, se divide por N. E tem um desvio padrão que aceita letras e cada cadeia de caracteres ali dentro.
Então, você tem que pesquisar um pouco, né? Você tem que vir aqui no Ajuda para você descobrir como é que você calcula o desvio padrão. Aí eu estou dizendo que, no nosso caso aqui, o que vai interessar para a gente é o desvio padrão amostral, que é o DESVPAD.A, tá certo? Mas, assim, às vezes você tem que pesquisar. Agora, então, beleza. Então, a gente calculou aí a média e o desvio padrão. Agora, a faixa de referência, a gente já viu, né, que a faixa de referência, a gente pode, aqui em termos de Z, vai ser um ponto que aqui vai ter um Z crítico e aqui vai ter um Z crítico simétrico, esse que é negativo, esse que é positivo, de tal forma que deixa uma área aqui de 95, 0,0. Só que aí você vai deixar uma área aqui também. Você quer que deixe uma área aqui de 0,025, porque essa área aqui, ó, é também 0,025. Se você somar elas todas, ó, 0,25 mais 0,9500 mais 0,025, isso aqui vai dar 1. A área total debaixo da curva aí, tá certo? Então, o Z crítico é esse valor aqui, ó, e deixa meio, deixa 2,5% abaixo de si ali, ó. Tá certo? E aqui, o Z crítico, ele vai deixar abaixo de si uma área de 0,975. Então, você pode procurar tanto o Z crítico quanto o menos Z crítico na tabelinha aqui, ó, na tabela da normal. Você pode procurar o menos Z crítico aqui, ó, é aquele que vai deixar 0,025. Então, vai ser esse valor aqui, ó, 2, não, 0,025, 0,25. Aqui, ó. Vai ser esse valor aqui, ó. 0,2, 0,25. Aqui, ó, 0. Não estou achando 0,25. 0,2, 0,250. Epa, por que eu não estou achando ele aqui? Ah, ele aqui, ó, eu estou procurando, aqui, ó, 0,250, tá certo? Então, esse valor aqui é 1 menos 96 aqui, ó, tá vendo? Que ele é o cruzamento da linha, tá pequenininho aí, mas, mas ele, mas ele é a linha aqui, ó, tá vendo? O 0,2, o 0,250 é esse valor aqui, ó, tá vendo? Ele está cruzando a linha 196 com a coluna 6, então ele é 1,96. Você poderia achar ele também no 975 aqui, ó, que é 5% mais 2,5%, 95 mais 2,5%. 975 você acharia ele aqui também, ó. 975 aqui, ó, tá vendo? Você acharia ele no cruzamento da linha 1,9 com a coluna 6. Então, a sua região de crítica, ela vai ser o X crítico menos a média dividido pelo desvio padrão. Aí, se você quiser achar o X crítico menor aqui, né? Então, você vai pegar o X crítico, o menor, você vai pegar, olha para você ver, ele vai ser a média mais Z crítico vezes sigma. Então, você achou que o Z crítico a média valia 122,5, mais o Z crítico 1,96, vezes o sigma, que dá 12,5, que a gente achou, né? Então, você fazendo essa conta aí, o X crítico vai dar aproximadamente 147. Então, 14,7, ainda a pressão arterial ainda está boa ainda está dentro da normalidade.
Então, esse aqui é o x crítico superior. E o x crítico inferior, ele vai ser a média menos o z crítico vezes o sigma. Então, vai ser 12,5 mais, menos, né? 1,96 vezes 12,5. Então, se você fizer essa conta aí, você vai achar aproximadamente 98. Então, a pressão entre 14,7 a 9,8, ela está dentro da normalidade para esse grupo de estudantes aí. Estou considerando que são estudantes saudáveis, né? Um livro de referência estabelece para adultos jovens do sexo masculino entre 20 e 24 os valores 105 e 140 são os valores de referência. Os resultados obtidos em A são compatíveis? Sim, são compatíveis. A gente achou 14,7 por 9,8, né? 105 aqui, aproximadamente 98, 14, aproximadamente 14,7 ali. Né? Então, você achou a região, você achou o valor que você achou, né? Foi, olha, 9,8 até 14,7. Então, são compatíveis, sim. Tá certo? O exercício 3, um pesquisador deseja criar um padrão para identificar a presença de infecção bacteriana no trato respiratório. Através de cultura do escarro. Para isso, ele coleta dados de pessoas sabidamente sadias e determinou o número de colônias encontrado em cada cultura. Então, foram encontrados esses valores aqui, ó. 17 colônias em cada cultura. 22, 23. Cada um desse aqui é uma pessoa. Determinar a faixa de normalidade de 95% para o número de colônias de bactéria no trato respiratório de pessoas sadias usando método da curva de Gauss. Então, a faixa de referência, a gente já viu, né, que é a média menos 1,96 vezes o sigma e a média mais 1,96 e sigma. Aproximada, você pode colocar que é a média menos 2 desvios padrões e a média mais 2 desvios padrões. 2 desvios padrões para baixo e para cima faz uma faixa de 95% de referência. Tá certo? Você, em vez de usar 1,96, você pode usar o 2. Então, nós temos que estimar quanto que vale o μ aqui, né? O μ, então, é o x barra, que é o somatório de todo mundo, dividido por n. Então, vai ser 17 mais 22 mais etc. aqui, dividido por quantos estudantes? 45, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vezes 5, 45. Então, a gente pode usar o Excel aqui como ferramenta de apoio. Né? Então, aqui são os valores, ó. Tá vendo? Esses valores aqui são os valores que estão lá na tabelinha da gente, ó. Tá vendo? Eu já deixei ele digitado aqui para não perder tempo. 17, 22, 23. Então, aí eu preciso descobrir a soma dos quadrados. Estatística é conta, né? Então, assim, não necessariamente na vida prática sua, vocês vão ter que fazer essas contas. O importante é você fazer essa conta pelo menos uma vez na vida, é que quando você encontrar ela feita, você já vai saber o que que a pessoa fez, né? Então, olha lá, a soma de quadrados aqui, a soma, eu já sei que tem a funçãozinha que chama soma, aí eu só clico, seguro o clique e marco todo mundo aqui, dou um Enter, aí ele já me dá ali quanto é que foi, ó, 1.177 dividido por 45. Aí eu já consigo calcular a média aqui, ó. A média é 1.177 dividido por 45 aqui. Então, já deu para mim ali que aproximadamente
26,2. Vocês estão vendo? Os números aqui são apresentados com sem vírgula. A média se apresenta com um caso depois da vírgula. Olha para você ver. Você tem lá que, em média, cada pessoa saudável tem 26,2 colônias de bactérias crescidas. Aí você fala, como é que é 0,2 colônias de bactéria? Na verdade, se você pegasse 100 pessoas, você encontraria 262 colônias de bactérias em 100 pessoas. Em 10 pessoas, melhor dizendo, né? Se você tiver uma pessoa, dá 26,2 em média, é porque em 10 pessoas você tem 262 aqui, ó, por 10. Então, o número quebrado aqui ele não pode te assustar. Para determinar o sigma, a gente já sabe que vai ser a raiz quadrada da soma dos xis ao quadrado menos a soma dos xis, isso tudo elevado ao quadrado, dividido por n aqui, dividido por 45, e aqui tudo dividido por 45 menos 1. Então, nós podemos usar o soma de quadrados aqui, que é a mesma função que a gente já usou lá atrás, soma quad, né? Aí eu vou, soma quad aqui, aí eu vou lá, escolho, né? Ele vai dar lá para mim, é o sigma, quanto que vai ser. Sigma, então, vai ser 45.025 menos 1.177 ao quadrado, dividido por 45. Isso tudo aqui dividido por 44. Sigma, então, vai ser 45.025 menos. Aí nós vamos fazer essa conta aqui, ó, tá? Quanto que é 1.177 elevado ao quadrado dividido por 45. Você vai dar 30.785,1 aqui. Isso tudo dividido por 44. Então, aqui o desvio padrão vai ser isso aí, ó. Vai ser a raiz de A parênteses, de 45.025 menos 30.785 dividido por 44. Então, vai dar 18 aproximadamente aqui. Então, o intervalo de 95, a faixa de 95, a gente já sabe que vai ser o x, vai ser a média, né? Menos 1,96 vezes o desvio padrão, e a média mais 1,96 vezes o desvio padrão. Então, vai ser o quê? A média a gente calculou ali foi 26,2, né? Menos 1,96 vezes 18, 26,2 menos 1,96 vezes 18. Fazendo essas continhas aí, então, a gente vai achar, né, que o número aceitável de bactérias é 9,6 a 63. Olha para você ver que o limite é bastante amplo, né? Por isso é que é importante um especialista na área de saúde, né? Porque só o exame da pessoa não dá para você saber se está doente. Pode ser 63 ou pode ser 9, né? Para você ver, 9, 8 vezes quase, que é o número a diferença de colônias. E isso aqui são pessoas saudáveis. Por isso que é importante o médico, mede outros fatores também, o exame de sangue, faz a amnese dele, né? Ah, esqueci o nome. Faz lá os exames, né? Apalpa a pessoa, escuta.
Ok? E o último exercício aqui. A figura a seguir apresenta colônia de bactérias, esses pontinhos negros aqui, ó, esses pontinhos aqui, que se desenvolverem em uma amostra de sangue colocada em uma placa de Petri dividida em pequenos quadrados em condições ideais. Realizam-se, quer dizer, a placa de Petri inicialmente ela tá higienizada, né? Então você tem 8, aí você coloca 8 diferentes bactérias e você vê o número de quadrados de pontos negros, né? Foram observados exatamente X pontos negros que está apresentado. Então, olha bem, o que nós estamos fazendo aqui? Ó? Vamos ver se vocês vão entender o banco de dados. Esse aqui, então, é o exercício 4, né? Você tem aqui, ó, no experimento A. Aí você contou aqui, ó, nos quadrados, quantos círculos, quantos quadradinhos tinha 0 pontos negros? 5 no experimento A. Tá? Aqui, ó. Então, você vem cá e conta quantos quadrados da placa de Petri, a placa de Petri é redondinha aqui, ó. Quantos quadradinhos? Não tinha nenhum ponto negro. É no mesmo experimento. Quantos quadradinhos tinham um ponto negro? Então, olha para você ver, tinha 118 quadradinhos no experimento A e 346 colônias. Calcular a média da distribuição de Poisson para cada experimento e comentar os resultados. Então, aqui você vai pegar o experimento, né? O experimento A. Cada experimento, a taxa lambda? A taxa lambda é quantas colônias que você quer por quadrado. Então, você vai pegar aqui, ó, 346 colônias por 118 quadrados. Isso aqui vai ser igual a quê? 346 dividido por 118. Vocês viram o que eu fiz aqui? Quando eu coloco igual, o Excel faz a conta para mim. Aqui, ó. Então, 346 sobre 18. Esse aqui vai ser 128 sobre 195. 244 por 354. E assim sucessivamente, né? Você fazendo todos eles aqui, ó. Então, você tem as taxas aí de cada experimento. Calcular a distribuição, a média, né? Quer dizer, quantas colônias em média por quadradinho, comentar os resultados. O que você vai comentar aqui, né? Comentário que você vai fazer. Então, olha lá, ó, no experimento A, você teve 346 por 118 quadradinhos. Então, dá 2,93 o lambda, etc. aqui. Qual o comentário que você vai fazer? Conclui-se, né? E o experimento G teve a maior taxa de crescimento e H a menor. Só isso, né? Aqui cresceu 1,21, praticamente uma colônia por quadradinho e a outra 3,78 por quadradinho. Então, esse daí é o exercício 4, tá? Ele discutiu aqui.
E a gente pode dar prosseguimento, então, aí ao curso. Se ninguém tem dúvida, né? Sim? Na verdade, tem um questionário disponível, né? Só, olha bem, é o questionário do 9 do 12. Que vai abrir hoje aqui, ó, 9 de dezembro, e vai até o final do curso. Esse questionário aqui, a gente vai resolver ele hoje, depois que a gente falar um pouco da teoria, tá? Aí tem o questionário da aula passada, esse aí já foi, né? Ele vai fechar no dia 26 de dezembro, 26 de janeiro. É um dia antes da prova. Você tem até o dia da prova para fazer o questionário. 35. Não, vai somar 30 pontos. Todos os questionários e todas as listas somam aqui. Ó, você vê aqui na apresentação do curso, todos os questionários e todas as listas somam 30 pontos aqui, ó. Questionários, tá meio difícil de ler aqui, né? Aqui, ó. Todos os questionários e listas valem 30 pontos. No dia 27 de janeiro, vocês fazem a segunda prova, e no próprio 27 de janeiro eu publico as notas. Certo? Aí eu publico as notas e quem tiver aprovado, está aprovado. Certo? Já tá, aí está de férias. Quem tiver aprovado está de férias, isso que eu queria dizer. Então, vamos falar de comparação de dois grupos. Matéria nova, comparação de dois grupos. O que é comparação? Por que se interessa para um biomédico? Por que se interessa para um farmacêutico? Bem, a comparação entre técnicas atuais e métodos alternativos está presente em diversas áreas do conhecimento, como, por exemplo, na agricultura, onde são buscadas variedades mais... Na agropecuária, onde são buscadas variedades ou raças mais produtivas. Na engenharia, onde produtos e processos inovadores mais eficientes e eficazes são desenvolvidos, tipo o smartphone, tipo a inteligência artificial. E na área de saúde, a gente procura por drogas e medicações mais seguras, com maior poder de cura e maior tolerabilidade. Cura mais e tem menos efeitos colaterais. Só que a variabilidade nos dados, ela exige que a gente use métodos estatísticos. Pessoal, imagina o seguinte: eu vou fazer a seguinte coisa. Vamos dizer que eu proponha brincar com vocês com cara e coroa. A gente fala assim, vamos jogar, cada um joga R$ 1. Você joga R$ 1, eu jogo R$ 1 e a gente joga uma moeda. Quem você aposta na cara, eu aposto na coroa, ou vice-versa. Se sair cara, você ganha, se sair coroa, eu ganho. Aí você fala assim, pessoa, tudo bem, talvez eu brinque com você, mas deixa eu testar a moeda. E claro que imagina que eu tenho uma moeda que dê muito mais caro do que coroa. Aí você não vai querer jogar comigo. No caso do jogo, você vai querer uma moeda equilibrada. Agora imagina que seja uma medicação nova. Aí você quer que a medicação nova ela tenha mais cura do que a medicação velha. Então vamos dizer que a medicação nova está jogando com a cara, a medicação velha jogando com a coroa, mas você espera que a moeda seja viciada. Na prática, você quer uma moeda viciada, você quer a moeda, o tratamento alternativo, você quer que ele seja melhor. Aí, pessoal, vamos imaginar então que a gente vai jogar a moeda equilibrada. Então, eu vou fazer aqui o lançamento da moeda. Eu vou lançar a moeda 10 vezes, 20 vezes.
Vou lançar a moeda 20 vezes. Tá certo? X-Size. Então, olha bem, aqui, olha o que acontece se eu lançar a moeda 20 vezes. O que vai acontecer vai ser isso aqui, ó. Se eu lançar a moeda 20 vezes, cerca de 20% das vezes vai dar 10 caras e 10 coroas se a moeda for equilibrada. Mas pode ser que dê 9 caras ou dê 11 caras. Isso aqui tudo é provável de acontecer com a moeda equilibrada aqui em cima, ó, tá vendo? Uma moeda equilibrada, ela pode mesmo soltar ali, ó, cerca de 15, cerca de 12% das vezes, ela pode te dar 8 caras ou 12. É provável que aconteça. Agora imagina que você está ensaiando a moeda antes de brincar comigo e ela dê 2 caras e 18 coroas. Eu lancei a moeda aqui 20 vezes. 2 caras e 18 coroas. Então, isso quer dizer que é muito pouco provável que isso ocorra com a moeda equilibrada. Ou se ela der 18 caras aqui, ó. 18 caras e 2 coroas, esse evento é raríssimo de acontecer. Quando ele acontece na prática, aí você fala assim, ó, essa moeda não é equilibrada. Porque se ela fosse equilibrada, isso não aconteceria. Eu não observaria isso facilmente. Tá? Então, aquela curva que vocês estão vendo lá na direita, ela representa a probabilidade de você lançar uma moeda equilibrada e ela sair 0 caras, 1 cara, 2 caras, 3, até 20 caras. Se eu lancei ela 20 vezes, ela pode soltar para mim até 20 caras, de 0 até 20. Mas o provável é que ela fique em torno de 10, 8, 8, 12, 9, 11 ou 10, 10. Vai ser o mais provável de acontecer. Então, o que está por trás desse capítulo de hoje é justamente a identificação se você está diante de uma moeda equilibrada. Uma moeda equilibrada é uma moeda que dá 50% de chance para cada lado. Então, uma moeda equilibrada, ela serviria para modelar duas medicações iguais, o ácido acetil salicílico e ibuprofeno para cortar a dor de cabeça. Então, mais ou menos metade das pessoas vai achar que o ácido acetil salicílico funcionou melhor, e a metade o ibuprofeno. Os dois são equivalentes. 50%. Quando você tomar um ou outro, é como se estivesse jogando uma moeda 50%. Tá certo? Agora, imagine que tem uma medicação nova que você está querendo testar. Aí ela tem que ser melhor do que o Flipcoin, né? Ou lançar uma moeda. Então, é essa que é a essência desse capítulo que a gente vai estudar, tá certo? Então, a gente viu que é possível que uma moeda equilibrada ela dê um pequeno desequilíbrio de um lado para o outro. Então, o que a gente quer saber nesse capítulo é como eu identifico que uma diferença foi pequena ou foi grande, tá certo? Se você pega algumas pessoas e aplica, quer ver? Se você pega algumas pessoas e aplica vacina em algumas delas e nas outras delas você aplica placebo e observe esses dados aqui. Imagina que você pega um grupo lá de N pessoas e metade delas você aplica placebo.
Você aplica soro fisiológico. Põe nas seringuinhas soro fisiológico e aplica na pessoa. E na outra metade, você aplica a vacina real. Tá certo? Aí vamos imaginar que você observa, por exemplo, que você tem 90 infectados daquelas pessoas que foram testadas. Quantas pessoas foram testadas? Não importa. Sei lá, 5.000 pessoas foram testadas. 90 são infectados. E aí você vê, 95 são infectados. Aí você observa que 90% tomaram placebo. E 5 tomaram vacina. Então, daquele grupo que tomou vacina, 5% só que pegou a doença. E do grupo que tomou placebo, 90%. Então, você não tem dúvida de que a vacina funciona. E a vacina, na verdade, a gente pode dizer que ela reduz 90%, 95% a chance da pessoa da pessoa infectar com a vacina. Aí você faz a conta, você faz a seguinte conta: a proporção de pessoas doentes do placebo menos a proporção de pessoas doentes da vacina. Essa daqui é a diferença de desempenho das duas. Isso aqui dividido pelo número total de pessoas que pegaram a doença sem vacina. Aqui, então, você vai obter aproximadamente 94%. Isso significa que a vacina ela reduz aqui a sua chance de contaminar em 94%. Certo? E aí, você pode também fazer análise de quantas pessoas que desenvolveram a forma grave da doença. Aí você pode chegar à conclusão de que quem toma vacina reduz 100% as formas graves da doença. Então, quem pega a doença numa forma branda. Tá certo? Então, nesse caso aí, ficou evidente que a vacina era melhor que o placebo, que a diferença foi muito grande. Mas tem casos que a diferença não é tão grande assim, e aí você tem dificuldade de identificar. Imagine esse exemplo aqui. A AZT é uma medicação usada para combater a imunodeficiência adquirida, AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida. SIDA, né, em português. Os dados centrais de um estudo que comprovou a eficácia do AZT, que é a zidovudina, no tratamento da AIDS, são apresentados na tabela abaixo aqui, na forma padrão, que a gente viu lá no capítulo anterior. Olha para você ver, o grupo que tomou AZT, você tem 144 que sobreviveram e só um que não sobreviveu, um total de 145. Quem tomou placebo, 121 sobreviveram, mas 16 faleceram. Vocês lembram quando eles falavam que a Covid era uma gripezinha e tal? A verdade é que a maioria das pessoas realmente elas sobreviviam à Covid, mas tinha um grupo maior que desenvolvia forma grave e acabava morrendo. Todo mundo aqui deve ter conhecido gente que faleceu de Covid. Eu conheci várias pessoas que faleceram de decorrência da Covid. Então, que as pessoas todas vão morrer, né? Mas é que você consegue diminuir o número de mortos com a droga lá, o AZT, tá vendo? Reduziu de 16 para 1. Então, olha bem, na análise dessa tabela, a gente vai ter que comparar duas proporções. A proporção dos sobreviventes do grupo de controle. Grupo controle é aquele que tomou placebo. 121 sobreviveram e 137, uma sobrevivência de 88%. Mas qual foi a proporção sobrevivente no grupo de tratamento, AZT? 144, 145. 99,7% de sobrevivência. Uma coisa que vocês podem se perguntar é o seguinte: será que é eticamente aceitável eu aplicar placebo numa pessoa que está com a doença? Isso aí tem as discussões, tá? Provavelmente, para fazer um estudo desse,
Antes você tem que submeter seu plano de estudo para um comitê de ética que inclui um padre, inclui um deputado federal, inclui um médico, inclui um advogado, inclui uma pessoa, sei lá, um comerciante. Então, é um grupo diverso que vai analisar se é aceitável você fazer o que você está propondo fazer, né? As pessoas estarem doentes, você dá um placebo para elas. Então, essa questão aí é uma questão ética que a gente tem que levar em consideração, tá? Em geral, você não pode fazer isso. Tem umas outras formas de você fazer isso sem passar por cima da ética, né? Então, a gente quer saber se 88% e 99% é significativo. Da mesma forma que não é significativo, 18, em 20 lançamentos de moeda, 8 caras e 11 e 12 coroas não é significativo. Uma moeda equilibrada pode muito bem dar 8 caras e 12 coroas. Agora, se ela der 2 caras e 18 coroas, aí sim, aí você vai falar, opa, a diferença aí é significativa. Então, a gente tem que responder essa questão aqui do significativo. No caso da moeda, o que vai ser significativo vai ser o que você observar em relação a essa distribuição de referência aqui, ó. Uma moeda equilibrada tem esse comportamento. Se você estiver observando valores por aqui, provavelmente a moeda não é equilibrada, nas caudas aqui, ó. Se você estiver observando valores que estão centrais na distribuição, provavelmente a moeda é equilibrada. Esse aqui é o raciocínio. Eu vou repetir de novo. A gente tem aqui a distribuição de referência de uma moeda equilibrada. O que pode acontecer numa moeda equilibrada? Aí você faz o experimento e verifica se o que você observou se é coerente com a região central da distribuição de referência ou se é coerente com as caudas da distribuição de referência. Aqui, ó, se você obter 16 caras ali, ó, ou mais de 16 ou menos de 4, já é uma evidência forte de que sua moeda é desequilibrada. Porque isso aqui é muito raro de acontecer na prática. Agora, imagina que você tem uma moeda que seja desequilibrada. Vamos dizer que ela dá 2 vezes mais cara do que coroa. Se ela der 2 vezes mais cara do que coroa, é mais provável você obter valores próximos de 20. Se for uma moeda que dá 4 caras mais do que coroa. Espera aí, eu queria falar o seguinte: 4 caras mais do que coroa. Tá vendo? Aí ela dá valores mais elevados. Então, se você estiver observando valores elevados, você vai falar, opa, provavelmente essa probabilidade não é 50%. Porque se a probabilidade fosse 50%, eu estaria observando uma coisa centrada em 10 aqui. Certo? Não, esse não é um raciocínio fácil. Entender isso, você tem que parar e pensar, porque você tem que ficar pensando o seguinte: você vê o resultado, aí você tem que imaginar que modelo que gerou aquele resultado. Você observa resultados em torno de 10, então parece que o modelo que gerou seu resultado é o modelo de moeda equilibrada. Tá certo? Aí, se você observa valores mais extremos, olha lá, ó, se observar 18, 19, é sinal de que a probabilidade de cara está muito maior. Aqui eu coloquei 8 nonos. Tá vendo? Quando eu coloco 8 nonos aqui, ó, aí a chance de eu observar valores altos cresce. Ou se eu colocar o nono, né? Se eu colocar o nono, vocês vão ver que a chance de valores pequenos ela aumenta, de observar valores pequenos. Então, aí você tem que imaginar o que você observou. Você pode virar para mim e falar, professor, será que o que eu observei não foi mero acaso? Sim, sempre existe essa possibilidade de você ter observado mero acaso. Mas aí, por isso, gente, é que às vezes a gente vê em ciência uma hipótese ela ser aceita e depois ela ser refutada. Quando eu era criança,
o consumo de ovos era considerado prejudicial à saúde. Eles achavam que tinha muito colesterol e que isso dava doença cardiovascular na frente. Hoje, o ovo é um alimento já reabilitado. Por quê? Porque os dados que a gente tinha quando eu era criança indicavam que os ovos podiam gerar doença cardiovascular, tromboses, infarto, derrames isquêmicos, AVCs, né, isquêmicos, acidente, AVE, né, acidente vascular encefálico, isquêmico. Aí, hoje em dia, com mais dados sendo coletados, a gente viu que os ovos não causam isso, tá certo? Então, está reabilitado. Pode ser que mais na frente a gente colete mais dados, falou, opa, ovo é perigoso mesmo. Então, vamos adiante. Vamos adiante. Bom, então a gente vai fazer né, o que a gente chama em estatística de teste de hipóteses. Então a gente tem uma hipótese que a gente chama de hipótese nula, um H0, que a gente fala que é a inexistência de diferença entre dois tratamentos. Você está comparando o tratamento do AZT com o placebo, tá certo? Abrir de novo aqui, que está todo rabiscado ali, não está dando para entender direito. Então a gente está aqui nesse cenário aqui, né? Eu estou querendo verificar a eficácia do AZT. Então eu vou assumir a hipótese nula, que a proporção de C do grupo controle é a mesma proporção do grupo tratamento, tá certo? E a hipótese alternativa é que tem uma diferença entre proporções. Sei lá, imagina que tem pessoas que estão sentindo dor de cabeça, aí você está testando o ácido acetil salicílico. Aí você dá para algumas pessoas que estão reclamando de dor de cabeça, você dá uma pílulazinha de farinha, que é o placebo. Algumas pessoas vão relatar que foram curadas. É o que a gente chama de efeito placebo. Aí, vocês podem olhar em bula de remédio, eles falam lá, essa medicação, ela provou ser superior ao efeito placebo. Então, para colocar no mercado como medicação alopática, né, você tem que provar que ela é melhor do que o efeito placebo, que a proporção do grupo de controle que está usando placebo, ela é diferente da proporção do tratamento. Mais gente tem que relatar melhora na dor de cabeça com a nova medicação do que com o placebo, tá? Então, já tem teoria estatística para um grande número de situações. A gente vai aprender aqui algumas, certo? Então, você está no meio de uma explicação importante, um monte de gente levanta e vai embora. Aí você fica falando assim, meu Deus. Uma das coisas mais perturbadoras de dar aula da UFMG é isso. E depois eu tenho que sair correndo atrás do estudante e ajudar ele, porque senão 80% da turma é reprovada. Ela é reprovada porque sai no meio de uma informação, de uma aula importante. Aí depois a prova é mal elaborada. Quem está me ouvindo agora não devia estar ouvindo isso, que está atento.
Quem devia estar escutando, não está escutando. E provavelmente não vai ver a aula gravada também. Aí vai entrar no grupo de Zap aí para gente, me dá o gabarito aí e tal. Que tristeza. Isso é uma das coisas mais perturbadoras da aula aqui, é isso. Eu já dei aula em outras universidades. Cada universidade tem uma particularidade. A UFMG tem essa. Os estudantes são extremamente arrogantes. Eles saem no meio da explicação. Falam assim, esse treco aí eu já entendi. É duro lidar com isso, viu? Tendem não ser professores, tá, gente? Isso é muito perturbador. A menos que você não se importe com o estudante. E eu me importo. Esse é que é o problema. Eu estou vendo que a pessoa está fazendo mal para si própria. Então, a gente vai aprender aqui algumas situações, tá? Não dá para, em 30 horas, não dá para ver nem uma fração ínfima. Então, vai ser só assim, para vocês conseguirem ler um relatório e falar assim, não, entendi mais ou menos o que a pessoa fez, tá certo? Então, gente, tem uma entidade que a gente chama estatística de teste, tá? Essa estatística de teste é uma contazinha que você faz, ela é aplicada a cada situação. Situação A, você tem que aplicar essa conta, situação B, você tem que aplicar aquela conta, a outra situação é outra conta. Então, assim, por isso que existe um curso de 4 anos da UFMG, por exemplo, só disso, só de estatística, que são diversas situações, e aí, você conhecer todas elas, você tem que ser um especialista. Obviamente, vocês não vão ser especialistas. Então, eu quero que vocês tenham só noções e interesse em estudar quando for necessário. Tá? Então, essa estatística de teste, ela serve para você dizer se você rejeita a hipótese nula em favor da hipótese alternativa ou não. Rejeitar a hipótese nula é considerar, por exemplo, aqui, ó, é considerar que existe uma diferença de tratamento, que o novo tratamento que você tá testando, ele é superior ao efeito placebo, ou ele é superior a uma outra terapia que exista. Tá certo? Eu quero saber se a proporção de pessoas que relatam desconforto gástrico com essa medicação, ela é melhor do que com a medicação anterior. Tá certo? Por exemplo, eu tive febre chikungunya, e isso desencadeou um quadro de artrite reumatoide. E aí eu tenho que tomar imunossupressor. A médica, a minha reumatologista, ela teve que testar em mim 3 medicações até conseguir uma medicação que regredia a artrite reumatoide e não me dava tanto efeito colateral, tá certo? Então, ela tinha lá as classes de medicações. Aí são medicações progressivamente mais caras, obviamente, tá certo? E aí ela entra no rol, né, do médico como medicação no caso de efeitos colaterais muito intensos de uma outra categoria mais barata, por exemplo. Tá certo? Então, se a estatística de teste, essa continha que você faz, se ela é grande, você rejeita o H0. Você fala assim, ó, rejeitar o H0 é dizer que o H alternativo é que deve ser válido. Então, quando você está fazendo um teste estatístico, você quer rejeitar o H0. O H0 é uma hipótese conservadora de que a medicação não era boa. Então, esse aqui é o jeito científico de fazer a coisa. Falou, estou com uma medicação nova aqui, vou partir do princípio que ela é igual à anterior. E eu vou deixar os dados me dizerem o contrário. Então, eu estou testando uma nova vacina, eu estou testando a vacina para COVID. Assim, eu vou iniciar meu teste achando que a vacina não serve para nada. Aí eu vou deixar a vacina, os dados da vacina me convencerem de que eu estou errado. É assim que funciona. Você já não entra lá e fala assim, essa minha vacina é boa, eu vou só confirmar o que eu já acho, não. Você chega lá e fala, eu não sei de nada, e eu vou deixar os dados me conduzirem. Essa que é a técnica científica, né? O método científico. Você faz uma hipótese e depois você vê se os dados que você coletou refutam ou corroboram aquela hipótese.
Então, num teste de hipóteses, assim, é uma decisão que você toma, baseada em dados. Então, são decisões que podem estar sujeitas a erros. Como eu falei, em algum momento a gente achou que o uso de ovo na dieta era prejudicial. Hoje a gente já acha que não. São dados que foram surgindo e que nos convenceram de uma coisa ou de outra. Tá certo? Então, são os erros apropriados aqui. A situação real é a droga não é boa ou a droga é boa. Uma das duas coisas. Se o H0 é verdadeiro, significa que a proporção de pessoas curadas com a vacina é a mesma de pessoas curadas com placebo de soro fisiológico. Soro fisiológico não tem efeito terapêutico nenhum, tá certo? Bom, te hidrata um pouquinho ali, etc. Então, é quase que um efeito placebo. E hipótese nula falsa é de que a medicação, a nova medicação, é realmente boa, tá certo? Agora, a conclusão que advier dos seus dados pode ser de não rejeitar ou rejeitar. Não rejeitar, e se a hipótese for verdadeira, nula, então sua decisão foi correta. Ó, a medicação nova não é boa. Caso contrário, a gente fala que você cometeu o erro tipo 1. O erro tipo 1 é errar não rejeitando H0. Você não rejeita o H0, a vacina era boa, e você disse que não era boa. Então, aí o erro tipo 1. Então, esse daqui nós estamos vendo os ambientes, as situações de você não rejeitar o H0 e ficar com a hipótese nula. Se você rejeitar a hipótese nula, ou você pode ter feito a decisão correta, que a hipótese nula realmente era falsa, ou você pode ter cometido o erro tipo 2. O erro tipo 2 é errar rejeitando o H0 de forma incorreta. Tá certo? Para o mesmo tamanho de amostra, é impossível você manter baixo os dois tipos de erro. Porque se você aumenta um erro, você diminui o outro, e vice-versa. Tá certo? Manter os dois baixos, você não consegue. A gente convencionou na ciência a considerar o erro tipo 1 mais sério. O que é o erro tipo 1? No caso de uma vacina, o erro tipo 1 é dizer que a vacina é boa quando ela não é. Imagina que a gente estava testando a vacina da Covid. E aí a gente vai lá e afirma, a gente pega lá 5.000 profissionais da área de saúde, 2.500 a gente aplica vacina e 2.500 a gente aplica um placebo. E aí depois a gente vira e fala assim, olha, a vacina foi eficaz. E aí a gente coloca nos postos de saúde a vacinação. Só que a vacina não era eficaz. O que vai acontecer? Um monte de gente achando que estava imunizado vai sair por aí e vai pegar a doença e vai desenvolver forma grave, porque a vacina não era eficaz. Então, a gente convencionou que esse erro é o erro mais grave. E aí a gente chamou ele de erro tipo 1. E aí o erro tipo 1, a gente tenta manter ele baixinho, a gente consegue controlar o erro tipo 1. Aí eu vou falar o seguinte, eu vou trabalhar com o erro tipo 1 de 1%. Então, no meu experimento com a vacina de Covid, vai ter 1% de chance de eu dizer que a vacina é boa quando ela não é. Então, eu estou querendo correr baixo risco de soltar no mercado uma vacina ineficaz. Tá certo? Já o erro tipo 2 é um erro, não é, nenhum erro é inofensivo, mas ele é o erro menos grave. Imagina que você vai pegar 5.000 pessoas, aplica placebo em 2.500 e aplica a proposta de vacina em 2.500. E aí, seus resultados, eles não conseguem provar que a nova vacina é boa. O que vai acontecer? Vai continuar todo mundo isolado, protegido, se protegendo, usando máscara, etc. E a gente vai continuar pesquisando por uma nova vacina. Então, se a vacina era boa e a gente disse que ela não era boa, a gente atrasou um pouco a imunização das pessoas, porque os dados até agora não estão indicando que a vacina era boa. Isso é grave, mas não é tão grave quanto eu colocar no mercado uma droga ineficaz. Tá? Então, a gente aperta no erro tipo 1, que é o erro de errar rejeitando um H0
um H0 que não era falso e foi erroneamente rejeitado. O H0 é de que nada é diferente. A nova medicação não é diferente da terapia antiga ou da falta de terapia, né? Tá certo? Aí, num segundo momento, aí você pode tentar calcular um tamanho de amostra para manter também embaixo o erro tipo 2. Foi que eu falei com vocês que a gente escolheu 5.000 pessoas da área de saúde para testar a vacina de Covid. Porque aí também eu fazia um erro tipo 2 pequeno. Se a medicação fosse boa, eu já queria soltar ela no mercado logo para começar a imunizar as pessoas. Certo? A capacidade que um teste de hipótese tem. Então, existem os testes de laboratório. Agora nós estamos falando de um teste estatístico. O teste estatístico ele lida com proporções. Proporção de quem se curou com a vacina e proporção de quem se curou com o placebo. Algumas pessoas vão curar com placebo. Algumas dores de cabeça vão ser resolvidas com placebo. Elas vão passar, tem umas que vão passar naturalmente. Outras vão precisar do analgésico. Tá certo? Então, esse teste estatístico, ele vai ter um poder de teste, que é a capacidade dele de identificar diferenças que realmente existem. Caso a hipótese alternativa seja falsa, seja verdadeira, o teste de hipótese vai indicar. Tá certo? Duas formas de chegar a uma conclusão final sobre um teste de hipótese. Então, tem a estatística de teste, eu vou ensinar a vocês algumas estatísticas de teste que a gente vai comparar com a distribuição teórica, para um valor pré-fixado de erro tipo 1. O erro tipo 1. Aí, na prática, a gente considera 10%, 5% ou 1%. Tá? No caso, aí, o mais usado é 5%. É a probabilidade de erro tipo 1. É a chance de você errar rejeitando um H0, que não deveria ter sido rejeitado. Tá certo? Então, a gente vai aprender essa técnica aqui de comparar a estatística de teste com a distribuição teórica. E vai aprender também o uso do valor P, que é a probabilidade de significância. Ou seja, com a estatística que eu observei, qual é a probabilidade do H0 ser falso? Tá certo? Então, quanto menor o valor P, maior a evidência contra o H0. Se você tiver um valor P pequenininho, isso quer dizer que tem uma baixa probabilidade do H0 não ser falso. Então, você está testando a vacina, você vai encontrar um p-valor bem pequenininho, significa que a vacina é eficaz. Você encontrou um p-valor grande, significa que você não tem tanta certeza. Certo? Em pesquisas na área de saúde, um valor p menor ou igual a 5% indica que há diferenças significativas entre os grupos. Tá? Então, tem o grupo do tratamento convencional e o grupo do tratamento alternativo. O tratamento convencional da Covid, inicialmente, era a gente ficar em casa, né? A gente não aglomerar. Esse era o tratamento que a gente tinha. Aí veio a vacina, a gente quis testar se a vacina era melhor do que ficar em casa, né? Então, a variável... então, a gente vai aprender, primeiro, tratar com variáveis dicotômicas, com amostras independentes. Então, a variável de interesse é dita dicotômica se ela pode assumir só dois valores, a ocorrência ou não do evento de interesse. Então, o problema é comparar as probabilidades da ocorrência do evento de interesse em dois grupos, se essas proporções são diferentes. Então, ó, P1 aqui, ó, é a proporção de pessoas. Então, assim, a pessoa está com dor de cabeça, aí você vai e manda ele tomar uma pílulazinha de farinha. Aí o grupo 2
a pessoa está com dor de cabeça, você manda ele tomar ibuprofeno. Tá certo? E aí, então, no final, você vai testar se a dor de cabeça passou ou não. Então, é uma resposta dicotômica. Melhorou ou não melhorou? Ah, tá na mesma coisa. Ah, não melhorou. Aí você vai descobrir a proporção de pessoas que relataram melhora. Proporção no grupo que tomou farinha e no grupo que tomou ibuprofeno. E aí nós queremos saber se essas proporções são estatisticamente iguais ou se elas são diferentes. Então, a gente quer comparar essas duas hipóteses. A proporção é igual, a proporção é diferente. A gente pode também, pessoal, querer testar se a proporção é maior. A proporção de quem relata cura com ibuprofeno, da dor de cabeça, é maior do que a proporção de quem usa efeito placebo. Em geral, a medicação ela tem que ser melhor que o efeito placebo. Certo? Então, essa tabela 6.3 aqui, ela mostra os dados na forma padrão de uma situação envolvendo a comparação de dois grupos com resposta dicotômica. Então, você vai em campo e coleta lá a ocorrência do evento, sim e não. Aí você vai chamar de A se ocorreu sim no grupo 1. Grupo 1 é que fez o tratamento 1. B, se não, no grupo 1. C e D são no grupo 2. Se há diferença entre as proporções, se não há diferença, então, se você pegar aqui a proporção de A sobre N1, vai ser igual C sobre N2, que vai ser o M1 dividido pelo Nzinho aqui, o Nzão. Tá certo? Então, essas proporções aqui, elas vão ser iguais se não há diferenças. Tá certo? Então, aí você tem aqui dois conjuntos de valores. Você tem os valores que foram realmente observados e os valores que eram esperados. Os valores que são esperados são esses valores que dão essa igualdade aqui. Então, essa igualdade é se o H0 é verdadeiro. Certo? Aí você vai comparar o que você observou com o que você esperava sob H0 verdadeiro. Tá certo? Aí você vai fazer a diferença entre o observado e o esperado, dividido pelo esperado ao quadrado, somar isso tudo. Aí esse Pearson aqui propôs medir a discrepância entre esses dois valores através dessa estatística aqui. Estatística é uma expressão matemática coletada, é obtida a partir dos dados que você obteve. Tá? Na prática, o valor de x ao quadrado pode ser calculado através dessa expressão aqui, ó, n, que multiplica AD menos BC ao quadrado, N1 vezes M2 vezes N1 vezes N2. Então, você pegando esses números aqui na forma canônica, né, nessa forma padrão aqui, você consegue determinar o Q quadrado. Então, vamos ver aqui no caso do AZT. No AZT e o placebo. Se o AZT e o placebo fossem equivalentes, os valores esperados seriam esses aqui, ó. 136,26 vivos e 8,74 mortos, de um total de 145. Como o placebo foi 137, aí vai ter menos vivo e menos morto também. Mas a proporção vai ser a mesma. Se as duas medicações fossem equivalentes, se o AZT fosse tão bem quanto o placebo. Toda segunda-feira, esse horário, esse caminhão de lixo tem que fazer barulho aqui para a gente, né? Então, quais os cálculos necessários para você determinar a medida de discrepância de Pearson? Então, você tem o valor observado, foi 144 aqui. Isso aqui você coletou lá ó, tá vendo? 144 foi o valor que você coletou na prática. Então, o que vocês estão vendo aqui é observado na prática. Isso aqui é o esperado. Aí você vê a diferença entre o observado e o esperado, eleva ao quadrado, divide por E, e aí você soma todo mundo. Aí você tem aqui 15,1. Então, o valor de
de x ao quadrado pode ser obtido mais facilmente através dessa expressão aqui. Obviamente, eu não espero que vocês memorizem isso. Se vocês precisarem disso na prática, uma coisa que eu recomendaria é vocês adquirirem um livrinho. Alguém já me disse que parece que ele está esgotado. Talvez vocês consigam um xerox dele. Eu teria um livrinho desse na minha biblioteca. Porque aí, se você precisar, você vai lá e consulta as equações. Então, eu posso obter o 15,01 fazendo a continha lá, ó. N que multiplica AD menos BC ao quadrado dividido por M1, M2, N1, N2. Então, agora eu tenho que decidir se 15,1 é um valor grande ou não. Olha, eu estou exatamente nessa situação aqui, pessoal. Aqui, ó, eu tenho a situação de que a probabilidade de sair cara é igual a de sair coroa, 50%, 50%. Isso aqui quer dizer, os dois tratamentos são iguais, os dois tratamentos são equilibrados. Estou chamando de cara o tratamento 1 e coroa o tratamento 2. Então, se os dois forem iguais, vai dar a mesma proporção de cara e de coroa. Se a moeda for equilibrada, vai dar 10 caras e 10 coroas. Tá certo? Aí, se eu tiver fora dessa região central, aí isso quer dizer que a moeda deve ser desequilibrada. Se eu observar, por exemplo, 18 e 19 caras, provavelmente, olha para você ver. Vocês olhem aqui o que gerou. O que gerou o que gerou a central? O que gerou essa curva central com uma probabilidade de 50%? Então, isso quer dizer que cara é igual a coroa. A proporção de caras é igual a proporção de coroas. A proporção de pessoas que curou com AZT é a mesma proporção de pessoas que curaram com placebo. Agora, se eu vou lá, em vez de observar 10 caras, se eu observar 2, 3 caras, é sinal de que a probabilidade aqui não é 50%. Tá certo? Olha lá, ó. E aqui eu fiz a probabilidade de 1 para 9. A cara acontece uma vez a cada 9. A coroa vai acontecer 8 a cada 9. Se você tiver uma coroa, uma cara que é mais provável, aí você vai observar muitas caras, tá certo? Então, aqui é uma moeda desequilibrada. Uma moeda que tem a proporção de 8 para 9 caras. Então, ela vai dar, você vai observar 17, 18, 19 ou 20 caras aqui, ó. 17, 18 ou 19. Tá vendo? Vai ser o que você vai observar mais na prática. Como? Olha, exatamente. Então, nós estamos olhando aqui, se você tiver uma moeda equilibrada, é como se você estivesse modelando dois medicamentos que fossem equivalentes. Então, se você lançar a moeda e contar as caras, ou se lançar a moeda e contar as coroas, você vai obter a mesma proporção, tá certo? Vai dar 10 caras aqui e a outra vai dar 10 coroas lá. Agora, se você tiver uma proporção maior de caras aqui, por exemplo, vamos dizer que a cara seja o medicamento, a droga nova. Então você vai ter uma proporção maior que 50%. Tá certo? Entendeu? Aqui o caso não é exatamente uma moeda cara e coroa, não, mas é só para você entender de que se a moeda for desequilibrada, significa que o negócio é o seguinte: seria que se você tomar o placebo, é como se você estivesse jogando uma moeda que a sua chance de cura fosse menor. Então você vai ter menos proporção de cura. Então, imagina,
dois medicamentos equivalentes são... Você está jogando duas moedas iguais, certo? Você está jogando duas moedas iguais nas duas situações. Então, as duas vão dar a mesma proporção. Vamos dizer, você está jogando duas moedas de 8 para 9. A maioria da medicação cura ali. Então, se você encontrar as duas proporções iguais, significa, ou aproximadamente iguais, significa que as duas proporções de cura são aproximadamente iguais. Como tem a possibilidade do placebo de curar, significa que a droga está funcionando tão bem quanto um placebo. Isso é ruim, né? Porque está funcionando tão bem quanto um placebo. Entendeu? Então, para você saber se você está nesse ambiente aqui, de uma moeda desequilibrada, ou se você está num ambiente de moeda equilibrada, aí tem a conta do Pearson lá. O Pearson faz essa conta aqui. Essa conta ela está medindo o desequilíbrio de proporções das duas situações. A situação com AZT e a situação com placebo. E ele tá favorável para o AZT, 15. Aí você vem cá e descobre, você precisa decidir se esse 15,1 é um valor grande. Então, se o X é grande, ele vai ocorrer com uma probabilidade pequena. Tá certo? Olha bem. Então, você vai pegar essa distribuição Q quadrado com 1 grau de liberdade, a tabela A4, e vai comparar com o valor que você observou, 15. Então, olha bem, se você tiver um Q quadrado, se você tiver um Q quadrado igual a 3,8, isso aqui é o Q quadrado. 3,8 significa que tem 5% de chance de você encontrar um valor mais extremo do que esse. Como você obteve 15, significa que a chance de você... Isso aqui é sobre H0. Se o H0 for verdadeiro, você vai encontrar valor maior do que 3,8, 5% das vezes. Então, se o valor for 15, você vai encontrar, olha, tá vendo? Você vê aqui, ó, que o 15 é maior do que 7,8. Então, isso quer dizer que essa área aqui é menor do que 0,5%. Então, se você pegar o nível de referência de 5%, você vai rejeitar o H0, porque 15,5 superou 3,841, decidindo-se em favor do efeito do AZT. Tá certo? Ao nível de confiança de 95%, que é o complementar de 5% aqui. Tá? Então, a chance de você obter alguma coisa acima de 3,8, ela era menor que 5%, se o AZT fosse equivalente ao placebo. Como que você obteve? Foi superior ainda a 3,8? A única explicação disso ter acontecido é do AVC ou do AZT ser melhor. Certo? Se esse Q quadrado aqui desse pequeno, significaria que a proximidade entre o valor observado e o esperado sobre H0, essa proximidade era grande. Como essa proximidade aqui foi longe, significa que o H0 não deve ser verdadeiro. O H0, o verdadeiro, é de que o AZT é igual ao placebo. A proporção de cura no AZT é igual à proporção de cura no placebo. Tá certo? Outra forma de decidir sobre a eficácia do AZT é através da probabilidade de significância, obtida em softwares estatísticos. Artigos científicos, vocês veem muito valor P. Então, aqui você tem a carga dos dados no R, no pacote computacional R. Então, você está pegando aqui as contagens. 144 pessoas sobreviveram com placebo e uma faleceu. 121 sobreviveram com... Não.
144 sobreviveram e uma morreu tomando AZT. Isso aqui é o AZT. 121 com placebo sobreviveram e 16 faleceram. Você tem duas NC aqui, você tem duas populações, tá certo? Aí você usa o Q quadrado, o Q quadrado teste aqui, aí ele vai te dar o Q quadrado, 15,1 que a gente calculou, e te dá o valor P. Isso aqui está te dando qual é a probabilidade de você obter uma proporção tão boa quanto a que o AZT obteve, se o AZT não fosse eficaz. Então, é uma probabilidade pequena, pequeníssima. Isso aqui, pessoal, é mais como se você lançasse uma moeda umas 20 vezes e obtivesse 20 caras consecutivas. Uma moeda equilibrada. Vai ser mais até do que isso. Então, é uma probabilidade muito pequena de que isso tenha acontecido por acaso. Então, você conclui que isso aconteceu porque o AZT é mais eficaz. Certo? Eu vou voltar nesse negócio na aula que vem. Eu queria só encerrar a aula de hoje com o questionário da aula, que já está no nosso horário. Na aula que vem eu retomo isso, explico isso com um outro exemplo, por meio de outro exemplo. Então, vamos ver o que o questionário de hoje nos propõe. Ele propõe o seguinte: a comparação estatística entre dois grupos é feita através dos testes estatísticos, né? A gente faz os testes estatísticos. Para tomar a decisão entre hipóteses estatísticas, a gente viu que a gente pode calcular uma estatística de teste e comparar com a distribuição de referência. Não, é o contrário. A estatística de teste não engloba. A estatística de teste é aquele x ao quadrado que a gente calculou. Aí a gente compara aquele x ao quadrado com uma distribuição de referência. A distribuição de referência, a gente sabe se aquele Q quadrado foi grande ou pequeno. É uma forma objetiva, tá? Alternativamente, aí sim, a gente pode calcular o valor P. A gente calcula o valor P, os artigos científicos, eles fazem os testes e já te dão o valor P. E aí você compara o valor P com o nível de significância que você quiser. Então, você compara o valor P com... você compara o valor P com o nível de significância, assim, ó. O valor P ele é menor do que o nível de significância alfa. A gente usa alfa na área de saúde em 5%. Então, quando os valores P são menores que 5%, a gente aceita que tem uma diferença entre grupos. E a diferença entre grupos é o que a gente está buscando. Quer dizer, ter uma proporção maior ou menor de pessoas que contraem a doença, COVID, que tomou vacina. Porque eu mostrei lá, 5 só contraíram a vacina, a doença tendo sido vacinados, ao passo que 90 contraíram COVID tomando placebo. Então, a vacina é 94% superior ao efeito placebo. Efeito placebo é nada, né? Não tomar nada. É usar seu próprio sistema imunológico. O sistema imunológico da pessoa. Ok? Aí você finaliza a tentativa aqui e envia tudo e termina. E a gente continua na aula que vem, tá ok? A aula que vem vai ser a última aula de 2024. Aí nós vamos entrar num recesso de 2 semanas e a gente volta 6 de janeiro, para em 3 aulas a gente terminar o curso. Ok? Obrigado aí pela presença e pela paciência.